fazer aqui um exemplo sobre reflexão de ondas em cordas, ok? É o exercício número 61 na página 309. Ele diz o seguinte: um pulso triangular é produzido na extremidade A de uma corda AB, de comprimento L igual a 5 metros, cuja outra extremidade B é livre. Inicialmente, o pulso se propaga de A para B com velocidade constante V. A figura A representa o perfil da corda no instante T. E a figura B, o perfil da corda no instante T mais 7 segundos. Determine a velocidade V de propagação da onda, admitindo que a configuração de B esteja ocorrendo pela primeira vez após o instante T. Ok? Bom, então nós temos aqui uma corda com extremidade A e extremidade B. O problema diz para a gente que a extremidade B é uma extremidade livre, certo? E a gente pode perceber aqui que a extremidade A é uma extremidade fixa, visto que ela está presa num suporte vertical. Então, eu tenho aqui uma extremidade fixa, certo? Um pulso de onda triangular foi gerado nessa corda e, em determinado instante, ele se encontra nessa posição, né? O seu centro, né, o pico aqui, estaria na posição 2,5, né? E a sua frente estaria na posição 3, ok? Nesse momento, nesse instante, ele está se propagando para a direita, em direção à extremidade livre. Bom, na figura 2, o problema mostra, né, a configuração deste pulso após 7 segundos da configuração mostrada no item A, na figura A. A gente pode perceber que nessa figura o pulso tem fase invertida, porque antes ele era uma crista e agora ele é um vale, correto? E além disso, ele está se propagando para a esquerda, correto? O que o problema quer da gente é a velocidade de propagação deste pulso, admitindo que esta configuração ocorra pela primeira vez após o instante T, certo? Então, para resolver esse problema, nós temos que fazer algumas análises, tá? A gente não consegue fazer isso a gente não consegue resolver, né, fazer os cálculos antes da análise. Percebam o seguinte: inicialmente, o que nós temos aqui é uma crista se movimentando para a direita. Conseguem perceber isso? Então, eu tenho aqui o pulso se movimentando para a direita, né? Como está mostrado aqui pela setinha. Notem que o pulso está indo em direção a uma extremidade livre. Quando ele atinge essa extremidade livre, nós sabemos que ele sofrerá reflexão. Só que ele sofrerá aí reflexão com a mesma fase. Não vai haver mudança de fase. Então, aqui ocorre reflexão sem inversão de fase. Ou seja, a fase do pulso incidente é igual à fase do pulso refletido. Sendo assim, essa configuração mostrada na figura B não é obtida depois da reflexão em B, tá? Por quê? Porque quando o pulso, né, atinge B, ele volta a se propagar como sendo uma crista. Então, após atingir B, ele reflete voltando para a corda, né, mudando o sentido do seu movimento, indo em direção à extremidade A, mas com a mesma fase, certo? Então, o pulso atingiu a extremidade B e voltou. É esse em preto que eu representei aqui em cima. Estão vendo? Depois da reflexão em B, ele se move para a esquerda, indo em direção à extremidade A. Quando ele atinge a extremidade A, que é uma extremidade fixa, o que vai acontecer? Ao atingir uma extremidade fixa, o pulso sofre reflexão, mas ele sofre reflexão com inversão de fase. Então, ele chega aqui no ponto A como uma crista, mas ele retorna, ele reflete no ponto A como um vale. Então, ele reflete no ponto A, voltando a se propagar para a direita, mas não mais como uma crista, e sim como um vale. Então, ele volta a se propagar agora como um vale para a direita e vai até a superfície B.
até a extremidade B. Ao atingir a extremidade B como um vale, certo? Ele vai sofrer reflexão. E quando ele sofre reflexão, ele inverte o seu sentido do movimento. Então, ele estava indo para a direita, então ele passa a ir para a esquerda, mas com a mesma fase. Notem, ele chegou em B pela segunda vez como sendo um vale. Então, ele retorna de B como sendo um vale, que é justamente esta configuração mostrada aqui na figura B. Então, percebam, entre o instante T e o instante T mais 7, ou seja, no intervalo de tempo de 7 segundos, porque de T até T mais 7 passaram-se 7 segundos, não é isso? Então, no intervalo de tempo de 7 segundos, esse pulso foi até B, refletiu, voltou em A, refletiu, foi até B novamente, refletiu e voltou, chegando na posição indicada aí na figura B. Se nós queremos determinar a velocidade de propagação, nós poderíamos pensar em utilizar a equação V igual a lambda F. Mas a gente não tem lambda e a gente também não tem F. A gente poderia utilizar V igual a raiz de F, força dividido por densidade de massa. Mas a gente também não tem força e não tem densidade de massa. O que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar que velocidade é igual à distância percorrida por esse pulso sobre o intervalo de tempo. Fica claro para todo mundo que o pulso percorreu uma certa distância. E em qual intervalo de tempo? 7 segundos, já que foi de T até T mais 7, não é verdade? Qual foi a distância percorrida por este pulso? Nós podemos determinar. Vou só apagar o que está tudo desenhado aqui para a gente fazer isso. Vamos considerar a frente do pulso, que está localizada aqui na posição 3 metros inicialmente. Notem, nós sabemos que esse pulso primeiro vai até a extremidade B. Qual é a distância que ele percorre para ir deste ponto até a extremidade B? É 2 metros, não é isso? Então, nesse percurso, ele percorre 2 metros, correto? Porque de 3 até 5 tem 2 metros. Atingiu B, ele retorna, indo até a extremidade A. Nesse retorno, ele percorre qual distância? 5 metros, que é o comprimento total da corda, certo? Depois de atingir a extremidade A, ele vai se propagar até a extremidade B. Então, para chegar até a extremidade B, ele vai percorrer mais 5 metros. E depois ele retorna atingindo aqui a posição 3 novamente. Percebam que a frente do pulso chegou até a posição 3. Então, nesse movimento de retorno, qual é a distância percorrida por ele? De 5 até 3 foram mais 2 metros. Então, qual é a distância total? 2 mais 5 mais 5 mais 2, ou seja, 14 metros. Logo, a velocidade é a distância percorrida por ele, 14 metros, dividido pelo tempo que ele gastou, que foi de 7 segundos. Porque do instante T até o instante T mais 7 se passaram 7 segundos. Logo, qual que é a velocidade de propagação desse pulso? 14 dividido por 7, que é 2 metros por segundo, certo? Notem que a gente só conseguiu resolver o problema identificando o tipo de reflexão que o pulso de onda sofre em cada extremidade da corda, ok? Nem é um exercício muito difícil, mas é preciso pensar para resolver, tá bom?